Saudações pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao canal da Carreira Linux e nesse vídeo nós vamos falar sobre o lançamento da primeira edição do curso Analista de Redes, Formação Especialista. Então serão 6 aulas técnicas, passo a passo, com material de apoio para você aprender a configurar, a implantar uma nova rede, como se fosse uma nova filial, um novo escritório, um novo armazém, uma nova empresa, ok? Então você vai aprender do zero até as configurações mais avançadas aqui na primeira edição. Eu vou falar um pouquinho sobre cada módulo, cada aula, vou passar aqui, começar com a primeira aula então, do curso. Nesta aula nós vamos falar sobre os fundamentos de rede, você aprenderá a teoria e a prática para calcular subredes, segmentar os endereços de redes, fazer o planejamento de novos endereços de redes e fazer expansão da rede quando for necessário. Então, algumas técnicas nós vamos falar e aprender, uma delas é o CIDR, que é o Classless Into-Domain Routing. Vamos falar também sobre o VLSM, que é o Variable Length Subnet Masks. Então são técnicas que as operadoras aplicam, utilizam na rede delas, e nós vamos trazer esse conceito no curso, ensinar vocês a como fazer um cálculo de subrede, como segmentar uma rede de uma forma mais organizada e planejada. Então esse também é um dos assuntos mais abordados aí nos exames de certificação, CCNA, CCNP, LPI, MTCNA. Então esse curso também é uma base para você aprender, e se você for fazer a certificação, você já tem uma base também, tá bom? Também você vai utilizar essas técnicas para evitar o desperdício dos endereços de redes, fazendo de uma forma mais organizada, ok? E utilizar a sumarização melhora a performance do roteador, e isso vai te ajudar lá na aula de roteamento, quando você for fazer o roteamento das redes, isso vai te ajudar muito, esse planejamento aqui, ok? Muito bacana essa aula também, nós vamos aprender a utilizar uma planilha, utilizar um software de gerenciamento de rede, o IPAN, bem bacana mesmo, tá bom? Bom, vou trazer aqui também a topologia, o diagrama da rede que nós vamos implantar, como se fosse então criar uma nova rede, uma nova filial. Deixa eu abrir aqui o editor. Bom, aqui pessoal, nós temos 2 roteadores que geralmente você tem 2 links de internet para cada unidade, certo? Se é uma operação muito importante, precisa de redundância, então você tem que contratar 2 links de cada operadora, né? Aliás, um de cada operadora, para fazer ali o agendamento e a instalação. Então, nós temos aqui 2 links de entrada, vão estar conectados no switch core. Então, nós teremos um switch aqui Layer 3, fazendo Layer 3 também, e um switch também fazendo Layer 2, são os 2 cenários. Porque pode ser que numa filial, num escritório, não precise de tanta complexidade, certo? Apenas um switch Layer 2 ali, um roteador, já atende a rede, tá bom? Então aqui nós vamos ter na matriz, vamos configurar um switch Layer 3, certo? Ok, vamos falar aqui sobre Layer 2 também, seria um switch de borda, um switch de acesso, onde ele vai ter conectado os access point, ok? Vai ter conectado aqui access point, então você vai fazer toda a configuração de VLANs, porta trunk, porta acesso, VLAN nativa. Vamos ter também CFTV, então vamos ter uma rede para CFTV, uma rede para access point, uma rede para usuários, uma rede para impressora. Então tudo isso você vai aprender a fazer essa configuração no switch, né, Layer 2 e Layer 3 também. Vamos trabalhar aqui com Ether Channel, ok? Para fazer aqui uma redundância e também um aggregation nas interfaces. Então você aprende todos esses conceitos na prática. Com certeza você vai passar por isso, precisar ali agregar 2 interfaces de rede, ou para ligar algum hypervisor, ou para ligar mesmo switches, certo? Isso é bem bacana, tem várias configurações de expantory, né, nessas interfaces, projeto bem legal. Aqui nós temos um roteador, então, um MikroTik, ele vai ter vários VLANs, ele também será o gateway da rede para saída para a internet, ok? Então nós temos lá as VLANs de usuários, de gerência, de servidores, então todo esse conceito você vai aprender a configurar um roteador para fazer o acesso à internet, o compartilhamento, ok? Vamos trabalhar também com o hypervisor, nós vamos ter um servidor conectado direto no switch,
e aí vai ter vários VLANs passando nesse servidor. Nesse servidor nós temos aqui duas máquinas virtuais, uma vai ser o AD01, nós vamos integrar um AD para fazer toda a configuração, e também vamos integrar aqui um servidor Linux para fazer a autenticação da rede Wi-Fi, certo? Uma rede Enterprise, muito bacana. Aqui, pessoal, eu trago também, deixa eu fazer uma limpeza aqui, eu trago aqui a documentação da rede, certo? Então, quais são as SVIs, você vai aprender no curso o que são SVIs, são interfaces virtuais, nós vamos criar as VLANs lá no switch para fazer o roteamento inter VLANs. Nós temos aqui as Service Ports, que seriam as portas de serviço, então é a configuração do switch, qual porta vai ser ligado ao access point, qual vai ser a porta trunk, qual vai ser a porta de acesso. Então a gente faz toda essa documentação aqui na parte de planejamento. Portas de usuários, qual será o range das interfaces de usuários. E aqui eu trouxe os host names, que são os nomes dos servidores que nós vamos cadastrar lá no serviço DNS. Então aqui nos fundamentos de redes, você aprende a fazer todo o planejamento, fazer a documentação, certo? Seria mais ou menos o design da rede, você faz todo esse desenho e aí você pode passar ali para algum técnico de campo, fazer a instalação física e a configuração das interfaces, então você já leva tudo pronto, por exemplo. É uma forma também de você fazer uma configuração, fica bem bacana. Então você tem, além de tudo, você tem uma base, uma documentação para colocar isso no projeto que nós vamos ver lá na frente. Vai ter uma aula sobre projetos para você implantar isso dentro de uma rede ou passar para um fornecedor fazer. Você vai ter que ter um termo de referência. Então é bem completo, pessoal, tanto a parte técnica quanto a parte gerencial da implantação, tá bom? Bom, aula 1, então nós vamos fazer toda a parte de planejamento, ok? Desenho, design. Depois, na aula 2, nós vamos configurar um roteador MikroTik para fazer a parte de roteamento, a parte de routing. Então, você aprenderá a configurar o Router OS da MikroTik. Esse conteúdo aborda os assuntos que vão muito além do exame da CCNA. Então, tudo que tem na CCNA, a gente vai trazer aqui para o curso também, e ele também vira essa base. Então, algumas configurações iniciais. Toda a configuração inicial do roteador, nós vamos colocar o roteador, resetar ele, começar do zero, fazer configuração de interfaces VLAN, compartilhamento de internet, fazer o roteamento, fazer o gateway failover, fazer o firewall, fazer o NAT, bem completo essa aula aqui, tá bom? Na aula 3, pessoal, então bem bacana, muito completa essa aula, nós vamos falar sobre switching camada 2 e camada 3, então você aprenderá a configurar o iOS da Cisco. O conteúdo desse módulo aborda os assuntos que vão muito além dos ensinamentos do CCNA. Os tópicos são completos e direto ao ponto, ok? Então, alguns assuntos que nós vamos ver: hostname, SNMP, domínio, VLAN, IP address, DHCP relay, certo? Nós vamos fazer um projeto aqui onde o servidor AD vai ser o DHCP da rede, e aí o switch core layer 3 faz o relay. Vamos trabalhar com port channel, span tree, fazer toda a configuração legal com documentação, DHCP snooping, trabalhar com camada de segurança, ARP inspection, port security, default route, os protocolos de comunicação entre suítes, LLDP, CDP, fazer a parte de segurança, access list, configuração do switch layer 3, SDM, parte de acesso ao equipamento SSH, Telnet, fazer a configuração da caixa para proteger o acesso indevido. Então, é uma aula bem bacana, focado em Cisco, que é o player do mercado, e os outros players usam a CLI da Cisco, então é muito parecido. Você aprendendo a Cisco, com certeza você vai aprender em HP, em Huawei, em outros players também, tá bom? Bom, na aula 4, muito bacana essa aula, nós vamos aprender aqui a instalar um servidor, uma VM, Windows Server 2025, configurar um domínio, configurar os serviços para subir uma rede corporativa, por exemplo, uma nova filial. Então, nessa filial, vamos fazer o login no AD, vai fazer a conexão com o AD, nós vamos instalar a VM, ativar a licença, fazer a parte do licenciamento também, criar um domínio, criar o serviço DHCP, DNS. Então fica bem completo, como se fosse criar uma nova filial, ok? Na aula 5 nós vamos falar sobre Linux Server, então você vai aprender a fazer a instalação de uma máquina virtual,
instalação, a criação da VM, instalação do sistema operacional, instalação dos pacotes, FreeRadios, MySQL, tudo dentro dos padrões de mercado para manter sempre disponível as suas aplicações, certo? Então a instalação também vai ser de uma forma mais padronizada, isso para garantir ali que não enche uma partição, por exemplo. Então alguns tópicos, vamos fazer a instalação de uma VM, configurar pacotes Apache, PHP, Java, Unify, configurar o DNS Bind, o OpenSSL, PHP IPAN, manter os backups. Então, uma aula muito bacana, bem passo a passo, pessoal. Você vai aprender sobre Linux, como que se faz a autenticação de uma rede Wi-Fi com certificado digital através do FreeRadios, muito bacana. Bom, na aula 6 nós vamos falar sobre o Wi-Fi Enterprise 802.1x, com o protocolo IAP/TLS. Então, nesta aula, você aprenderá a configurar o principal software de AAA, que seria Authentication, Authorization e Accounting, open source do mundo, né, que é o FreeRadios. Vamos criar um método de autenticação Enterprise para você autenticar os usuários de rede Wi-Fi, notebook, na rede corporativa. Cara, sensacional essa aula, muito importante, com uma camada de segurança, né? Então você vai aprender a criar uma VM, fazer a instalação dos pacotes, vamos instalar a controladora Unify passo a passo, fazer a configuração da controladora, criar os networks, criar o SSDs, fazer a autenticação com a rede, com o certificado digital, instalar o certificado digital via GPO, via a instalação manual. Então é uma aula que vai te agregar muito e vai trazer uma camada de segurança muito bacana para você aplicar aí na sua empresa. Então, como se fosse criar mesmo uma nova rede do zero com toda a camada de segurança. Ok, pessoal? Então são 6 aulas do curso. No final você recebe um certificado com validação, o certificado é válido, com todas as informações, frente e verso, tá bom? Bom, e é isso, pessoal. Vou deixar aqui na tela o QR Code para você fazer a inscrição do curso. Vou deixar aqui também nos comentários, na descrição do vídeo, o link para fazer a inscrição, ok? Lembre-se de fazer a inscrição também no nosso canal, ativar as notificações para você receber todas as informações sobre infraestrutura de redes, ok, pessoal? Ok, pessoal? Então eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.